E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje vamos embarcar numa aventura sobre um dos temas mais fascinantes que existem: a viagem no tempo. Quem nunca sonhou em voltar no tempo para consertar aquela gafe do passado? Ou dar uma espiadinha no futuro para saber se finalmente teremos carros voadores? Livros, filmes, séries. A cultura pop está repleta de histórias sobre pessoas que desafiam os limites do tempo. Mas e na vida real? Será que existem casos reais de viajantes do tempo? A ciência, pelo menos por enquanto, diz que não. Mas como a gente sabe, o mundo é cheio de mistérios, né? Então, preparem o seu cafezinho, ajeitem os fones de ouvido e venham comigo nessa viagem. Vamos mergulhar de cabeça em alguns casos famosos e tentar separar o joio do trigo, o fato da ficção, a conspiração da realidade. Bora lá! Nossa primeira parada nos leva para o início dos anos 2000, época em que a internet ainda estava na sua infância, mas já começava a conectar pessoas e ideias do mundo todo. Foi nesse cenário que surgiu a figura misteriosa de John Titor, um suposto viajante do tempo vindo diretamente do ano de 2036. Titor apareceu em fóruns de discussão online, afirmando ter uma missão crucial: recuperar um antigo computador IBM 5100, essencial para resolver um problema computacional no futuro. Sim, você ouviu direito, um problema de computador. Parece que nem no futuro a gente escapa dos bugs e travamentos. Mas não para por aí. Titor também fez uma série de previsões sobre o futuro, incluindo uma guerra civil nos Estados Unidos e um conflito global envolvendo a Rússia. A tensão internacional ia aumentar, segundo ele, e o mundo nunca mais seria o mesmo. E o que aconteceu? Muitas das previsões de Titor não se concretizaram. Mas sabe como é a internet, né? Uma história intrigante como essa se espalha mais rápido que notícia falsa em grupo de família no WhatsApp. E a história de John Titor tinha todos os ingredientes para viralizar: mistério, tecnologia e uma pitada de paranoia. O mais curioso é que Titor forneceu detalhes técnicos impressionantes sobre o IBM 5100, detalhes que poucas pessoas conheciam na época. Isso deixou muita gente de cabelo em pé, se perguntando como ele sabia de tudo isso. Seria ele realmente um viajante do tempo ou apenas um gênio da informática com um talento especial para inventar histórias? Até hoje, ninguém sabe ao certo quem era John Titor, nem se ele realmente veio do futuro. O mistério permanece. E é claro que isso só aumenta o fascínio em torno da história, né? Afinal, todo mundo adora um bom mistério. Da internet a gente volta no tempo, dessa vez para 1928, ano em que o gênio do cinema mudo, Charlie Chaplin, lançava o filme O Circo. Parece uma história comum, né? Mas em 2010, o cineasta George Clark, enquanto assistia a uma filmagem de bastidores do filme, se deparou com algo para lá de peculiar. Em uma das cenas, uma mulher caminha em direção à câmera e parece estar falando em um dispositivo muito familiar para os nossos tempos modernos: um telefone celular. Mas como isso seria possível em 1928, época em que os telefones ainda eram aqueles trambolhos de fio que a gente só vê em filme antigo? A imagem, é claro, gerou um burburinho danado na internet. Seria aquela mulher uma viajante do tempo, falando com alguém do futuro? Afinal, como explicar aquela cena? A internet, sempre ávida por uma boa teoria da conspiração, logo transformou a mulher do vídeo em uma espécie de celebridade do tempo. Mas, como diria o velho Sherlock Holmes, depois de eliminar todas as outras possibilidades, a que restar, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. E a verdade, nesse caso, pode ser bem mais simples do que parece. Especialistas sugerem que a mulher na filmagem pode estar usando um aparelho auditivo, comum naquela época. O ângulo da câmera, somado à qualidade precária da imagem, pode ter criado a ilusão de que ela está falando em um celular. Mistério resolvido? Para alguns, sim. Mas para outros, a dúvida ainda paira no ar. Afinal,
A gente gosta de acreditar no impossível, né? E se aquela mulher fosse realmente uma viajante do tempo, presa no passado e tentando desesperadamente voltar para casa? Fica aí a reflexão. Capítulo 3. Nossa próxima parada nos leva para a Colômbia Britânica, no Canadá, em 1941. Imagine a cena. Uma ponte recém-inaugurada, uma multidão entusiasmada celebrando o feito da engenharia e um fotógrafo capturando o momento histórico. Uma foto comum, certo? Errado. A fotografia, que ficou conhecida como O Viajante do Tempo da Ponte South Fork, mostra uma figura que parece completamente deslocada no tempo. Enquanto todos ao redor estão vestidos com roupas típicas da década de 1940, o homem em questão usa algo que lembra muito uma camiseta moderna, óculos escuros estilosos e, acreditem se quiser, uma câmera portátil. A imagem rapidamente se espalhou pela internet, alimentando debates acalorados sobre a possibilidade de viagens no tempo. Teria esse homem, perdido em meio a uma multidão do passado, realmente vindo do futuro? Afinal, como explicar suas roupas e acessórios modernos? Os entusiastas da viagem no tempo logo apontaram a fotografia como uma prova irrefutável de que a viagem temporal é possível. Afinal, como negar o que os nossos próprios olhos estão vendo? Mas, como sempre, é preciso analisar com cuidado antes de tirar conclusões precipitadas. Historiadores, com sua mania de analisar o passado com lupa, logo entraram em cena para desvendar o mistério da fotografia. E o que eles descobriram? Que as roupas do homem, embora pareçam modernas à primeira vista, eram, na verdade, bastante comuns na década de 1940. A tal camiseta moderna era apenas um suéter com um emblema de um clube esportivo, comum na época. Os óculos escuros, embora estilosos, já existiam na década de 1940. E a câmera portátil? Bem, pode ter sido apenas uma câmera de modelo antigo, comum entre fotógrafos amadores da época. A lição que fica é que nem tudo é o que parece. A nossa percepção do passado pode ser influenciada pela nossa visão moderna do mundo. Mas isso não significa que devemos deixar de questionar, de procurar por respostas, de explorar os mistérios que nos cercam. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma viagem sem fim. Capítulo 4. E se você pudesse viajar no tempo para ficar milionário? Essa é a história de Andrew Carlson, um nome que ecoa pelos corredores da Bolsa de Valores e pelas páginas da internet. Em 2003, Carlson se tornou o centro das atenções após ser preso por fraude financeira. Até aí, nada demais, certo? O mundo financeiro é cheio de histórias de altos e baixos, de ganância e golpes. Mas o caso de Carlson era diferente. Ele era acusado de um feito extraordinário: transformar míseros $800 em mais de 135 milhões de dólares em apenas 2 semanas. Como ele conseguiu? Simples. Segundo o próprio Carlson, ele viajou no tempo. De acordo com a história que rapidamente se espalhou pela internet, Carlson confessou ser um viajante do tempo vindo do ano de 2256. Usando seu conhecimento do futuro, ele teria feito investimentos certeiros no mercado de ações, multiplicando seu dinheiro de forma absurda. A história de Carlson tinha todos os elementos de uma grande conspiração: um protagonista misterioso, uma quantia exorbitante de dinheiro e, claro, a promessa de desvendar os segredos do futuro. A internet foi a loucura. Mas, como já dizia o ditado, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. E a história de Andrew Carlson, por mais tentadora que fosse, não passou de uma grande farsa. A fonte original da história? O tabloide americano Weekly World News, famoso por suas manchetes sensacionalistas e histórias inventadas. Sim, amigos, caímos em uma pegadinha jornalística, mas, vamos combinar, a história era tão boa, tão absurda, que era quase impossível resistir à tentação de acreditar, né? E assim,
A lenda de Andrew Carlson, o viajante do tempo que quase enganou o mercado financeiro, se tornou mais uma daquelas histórias que a gente adora contar e recontar. Afinal, quem não gosta de um bom mistério, mesmo que a resposta seja mais simples do que gostaríamos? Capítulo 5. Nossa última parada nos leva para Nova York no final do século XIX. Imagine a cena. Carruagens cruzando as ruas de paralelepípedos, lampiões a gás iluminando a noite e um cavalheiro elegante vestido com roupas da época caminhando apressado pela calçada. De repente, ele desaparece. Essa é a história de Rudolph Fentz, um homem que, segundo a lenda, desapareceu misteriosamente em 1876, para reaparecer, 75 anos depois, em plena Times Square, em 1950. A história, contada e recontada ao longo dos anos, se tornou um dos casos mais emblemáticos de supostas viagens no tempo. Imagine só o choque de Rudolph Fentz, um homem do século XIX, se deparando com a selva de pedra de Nova York em 1950. Carros, arranha-céus, luzes neon, tudo completamente diferente do mundo que ele conhecia. Testemunhas que presenciaram o ocorrido descreveram Fentz como um homem visivelmente confuso e assustado. Ele usava roupas antiquadas, um relógio de bolso antigo e carregava consigo moedas antigas e um cartão de visita com seu nome. A polícia, chamada para investigar o caso, encontrou documentos que aparentemente comprovavam a identidade de Fentz e sua data de nascimento, 1845. Tudo parecia indicar que aquele homem realmente tinha vindo do passado. Mas como isso seria possível? A história de Rudolph Fentz rapidamente se espalhou, alimentando a imaginação do público e a curiosidade dos amantes do paranormal. Seria ele um viajante do tempo, perdido em um futuro que não era seu? A verdade, no entanto, é que a história de Rudolph Fentz, por mais intrigante que seja, não passa de uma obra de ficção. Ela foi originalmente publicada em 1951 pelo escritor americano Jack Finney, em um conto chamado I'm Scared, Estou com Medo, em português. A história de Fentz nos mostra como a ficção pode ser poderosa, como uma boa história pode capturar a nossa imaginação e nos fazer questionar a natureza da realidade. E, no fim das contas, essa é a magia da ficção. Nos transportar para outros mundos, nos fazer acreditar no impossível, mesmo que por alguns instantes. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelo tempo? A gente viu que, por mais fascinantes que sejam as histórias de viajantes do tempo, a maioria delas não passa de lendas urbanas, boatos da internet ou, como no caso do Rudolph Fentz, pura ficção. Mas isso não significa que a gente deva deixar de se maravilhar com os mistérios do tempo, né? Afinal, a ciência ainda tem muito a descobrir sobre esse elemento tão fundamental da nossa existência. Quem sabe um dia, em um futuro não tão distante, a gente consiga realmente dobrar o tempo e viajar para o passado ou para o futuro. Enquanto esse dia não chega, a gente continua explorando o tempo através da ciência, da história e, é claro, da nossa própria imaginação. Afinal, como já dizia Albert Einstein, o tempo é relativo e a nossa capacidade de sonhar com outras épocas, com outras possibilidades, com outros mundos, essa sim, não tem limites.